Bom dia, meus amigos. Hoje, um dia muito especial, né? O Dia dos Pais. Gostaria de desejar a todos vocês um feliz Dia dos Pais, com muita saúde, muita paz, muita harmonia. E que todos nós, pais ou mães, saibamos trilhar com maior prudência, com maior sensatez, essa grande dádiva de Deus, que Deus nos concedeu, que é ser pai. E agora há pouco, comentando, fazendo uma reflexão com a minha esposa, nós chegamos a uma conclusão, né? Já que estamos aí há 2020 anos da era cristã, já passou da hora de nós, seres humanos, né, criaturas de Deus, sermos melhores filhos para Deus, né? Dar um pouco de alegria, de acalento, né, a Deus, para que Ele possa sentir que estamos mais empenhados na trilha da nossa evolução e de nos tornarmos seres melhores uns para com os outros. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer, para mim, é muito especial, eu gosto muito. É a única lição que tem nessa coleção toda do Fonte Viva, né? Psicografada por Chico Xavier. É a lição número 17 da Carta Fílemo de Paulo. É uma carta belíssima, uma pequeníssima carta. Ela tem apenas um capítulo e 25 versículos. A sua composição literária é belíssima. Os teólogos a chamam de a pequena joia de Paulo. Paulo aqui, se nós não prestarmos atenção nessa carta, ela passa apenas como uma narrativa histórica, e não é, ela tem profundos ensinamentos em vários aspectos. Ela pode passar apenas no entendimento onde Paulo, aqui nós temos três personagens, o apóstolo Paulo, Fílemo e Onésimo, o escravo. Né? E se nós não atentarmos para as lições que nós temos aqui, nós perdemos muita coisa aqui no Evangelho. Há muitos aprendizados aqui. Muitos autores, muitos daqueles que fazem suas palestras, sejam em qualquer religião, e nós também, eu vejo muito alguns palestrantes usarem aqui o tema do perdão, do auto-perdão, do perdão como poder de transformação. E eu já tive a oportunidade, em algumas casas espíritas, fazer uma abordagem literalmente sobre a transformação de Paulo, no sentido de nós observarmos no decorrer da carta, na forma do diálogo de Paulo. Né? Paulo escreve essa carta, ele estava em Roma, possivelmente pelo ano 61 ou 63 da nossa era cristã. Né? A transformação, para nós observarmos, à medida que vai saindo Saulo, aquele doutor da lei, aquele jovem talentoso, cheio de qualidades e virtudes, um zeloso da lei, como ele diz lá em Romanos 10, 1 e 12, 1 também, quando ele fala aos seus irmãos de Israel, zelosos da fé, embora mal entendidos. Porque quando ele entende o cristianismo, ele vê que vários aspectos que o Cristo traz estava lá, mas eles derrogaram aquilo porque circunscreveram aquilo apenas ao seu povo. O amor, não é? O perdão, o entendimento, a compreensão, a universalização dos princípios de Deus, das leis naturais. Mas era um fenômeno natural daquela época onde os povos circunscreviam, né, limitavam tudo isso a si mesmos, àqueles que eram seus próximos, familiares, as tribos. Isso é um processo natural. Mas ele se sente a necessidade de levar ao seu povo, aos israelitas, esse sentimento, que era o poder da transformação de Jesus. Não é? Eu gosto muito de uma colocação quando ele, lá na estrada de Damasco, após ele ter os olhos velados, quando Ananias vai até ele, não é? Para que ele retirar simbolicamente aquelas escamas, Emmanuel fala que ele ficou 3 dias com os olhos velados, para quê? Olhando para si mesmo. Pois é para nós mesmos que nós temos que olhar uns para os outros, e principalmente olhando para nós mesmos, enxergar aquilo que nós precisamos reformar dentro de nós. Quando nós falamos reformar, não é derrogar ou derrubar tudo que nós já temos de valores, não. É ver o que está incorreto. Uma casa, quando nós reformamos ela, nós não derrubamos a casa.
Nós vemos aqueles pequenos defeitos ou aqueles pequenos estragos que foram feitos com o tempo, nós apenas corrigimos. Assim é dentro de nós. Ninguém é absolutamente mal ou absolutamente bom. Nós estamos transitando no equilíbrio dessas situações. E essa carta ela é muito interessante porque houve períodos, né, que acusaram os historiadores, os materialistas, sempre acusaram não só Jesus e Paulo, não é, no caso específico dessa carta aqui, de não atuarem no sentido da liberdade política, econômica, social do povo judeu ante o jugo romano. Tanto Cristo não veio aqui com esse objetivo, Jesus não veio aqui, o Messias, né, o escolhido, não veio aqui para isso. Ele veio aqui para libertar e reerguer espíritos decaídos em si mesmos, numa condição de inferioridade muito grande que nós estamos. E eles sabiam que esse objetivo não surtiria efeito, porque o Império Romano era uma potência, não é? E fica bem claro que a proposta de Paulo aqui nessa carta, Paulo corria um sério risco de ser cúmplice ante a fuga de Onésimo, que ele conhece em Roma, e a sua solicitação para Fílimo que o recebesse de volta, porque ambos corriam risco, porque se havia dois institutos do Império Romano que eles não admitiam qualquer insurreição contra esses princípios, era dos impostos e da escravatura. Eles não admitiam nenhum, a punição era com a morte. Então Paulo vai entender, e Paulo faz várias colocações belíssimas nessas cartas, para que quando nós entendemos que o amor cristão, quando ele penetra em nossos corações, quando ele está realmente dentro de nós, não é? Nós entendermos que, como Paulo fala aqui, num comentário belíssimo, Paulo diz assim, no versículo 10, apelo a ti em favor de um filho meu que gerei na prisão, Onésimo, outrora sem proveito para ti, agora de grande proveito para ti e para mim, não é? Ou seja, Paulo diz a ele o seguinte, que anteriormente ele tinha Onésimo, Fílimo, tinha Onésimo apenas como um ser pertencente como escravo, de total indiferença, ou seja, ele tinha ele apenas para fins materiais, não é? Agora, tanto Paulo como Fílimo têm Onésimo agora para fins espirituais. Ele agora o tem como um irmão. É diferente a condição agora. E agora, ele não se sentirá mais escravo e nem eu me sinto possuidor de um ser humano. Então ambos foram transformados nesse trânsito do caminho cristão. Quando Paulo fala para Fílimo, não é? Eu ouço falar de tua fé e de teu amor pelo Senhor Jesus e a todos os consagrados. Fílimo era um homem de posses, para possuir escravo naquela época tinha que ter posses, não é? Mas ele houve a conversão, ou seja, a sua transformação à pedagogia do Cristo, que é o amor. E aqui é interessante que não há um desfecho dessa história. Então nós não sabemos se realmente Onésimo voltou a Fílimo, se Fílimo recebeu. Mas na narrativa nós percebemos que isso acontece. Porque nas relações dele com Paulo, de Paulo a Fílimo, não é? Nós percebemos que ali foi estabelecida uma relação de confiança, do entendimento dentro da pedagogia do Cristo, do amor cristão. Então houve uma relação, essa que nós a fé. A fé que transforma nossas atitudes e nossas ações, não é? Por que Paulo fala no início da carta, mas logo no 10, ele fala, eu, prisioneiro pela causa de Cristo, gerei um novo ser. Ou seja, ele estava prisioneiro fisicamente, mas espiritualmente, consciencialmente, ele estava liberto. Todos nós podemos estar nas piores agruras, ou também há algo que nós entendemos, como estamos, entre aspas, entendendo que estamos numa felicidade plena ou numa abundância, não é? Em nossos excessos, nós podemos confundir liberdade com libertinagem, com excessos das nossas paixões humanas e cometer atos inadequados.
Mas quando nós estamos diante da situação igual Paulo estava, mas estava liberto interiormente, na sua consciência, nas suas ações, nós podemos gerar, criar, possibilitar a outras pessoas que renasçam em si mesmos todos os dias, como Cristo o fez ao convocar, ao chamar Paulo para a causa, o Saulo para a causa cristã, e de Saulo sai o Paulo, esse apóstolo da universalidade. Esse apóstolo que levou gentios, pagãos, uma proposta universalista para todos os corações, que os princípios do Cristo é que transformarão os homens, não é? Então, para nós entendermos bem essa carta de Paulo, nós temos que tanto Paulo, Cristo, e aqui na leitura que nós vamos fazer de Emmanuel, na belíssima reflexão que Emmanuel faz, e hoje nós vamos seguir estritamente a reflexão de Emmanuel, há duas situações muito interessantes que nós temos que entender em Cristo, que foi o meu aprendizado, que me deu um pouquinho mais de compreensão, mas estou ainda anos-luz do entendimento, de um entendimento razoável da mensagem do Cristo, desses grandes homens da humanidade. Cristo, ele quebrou, derrogou todos os paradigmas de então da história da humanidade. Não é o que são paradigmas? São modelos que vão se constituindo, vão formando no aspecto comportamental e cultural, um modelo de comportamento, e aquilo torna-se o padrão de vida daquela determinada sociedade, tribo, de pessoas, não é? E assim, de formas variáveis em todos os povos. Mas Cristo não só quebrou todos esses paradigmas do entendimento humano que estava muito circunscrito e fechado em si mesmo, mas como ele gerou paradoxos imensos, quase que inabordáveis. Nós ainda não entendemos isso, mas é isso que eu aprendi com Emmanuel. Quando nós temos um padrão de comportamento social, não é? Se nós nos fixarmos naquilo para tentar entender o que está acontecendo, nós não saímos dessa área de conforto, dessa área de reflexão. Então, quando nós procuramos entender isso, nós invertemos as posições da leitura e do entendimento que nós fazemos isso, nós então passamos a ter o melhor entendimento daquilo que nós vemos que é paradoxal. O que é o paradoxo? O paradoxo são argumentos que nós vamos falar sobre essas mesmas coisas, mas de maneira diferente, quebrando aquele sentido que até então pairava, aquele sentido, aquela interpretação comportamental, aquele padrão. Nós estamos fazendo uma leitura contrária a ele. Parece algo ilógico, mas não é. É justamente o que eu aprendi com Emmanuel. É nesse aspecto que a gente aprende a entender Jesus. De forma, quando há um condicionamento, se nós pensarmos contrariamente com os princípios do Cristo, nós passamos a ter um melhor entendimento da sociedade. E só para mostrar a vocês, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 23, e no capítulo 20, nós temos duas situações que nós vemos que essa mudança de padrão, de condicionamento, de paradigmas, porque o único paradigma, o modelo e o guia é Cristo. É Deus com as suas leis divinas, é Cristo com o Evangelho. Esses são paradigmas infinitos. Não há nada, não há nenhum paradoxo que o quebre. O nosso entendimento é que precisa seguir isso. Então nós vemos aqui no capítulo 9, versículo 15, vamos ver no 20, versículo 23, olha o que Paulo diz: se basta nós transformarmos, convertermos, uma conversão cristã, basta apenas nos convertermos, basta apenas acreditarmos em Deus, que é um privilégio e minha vida está resolvida. Não está. O que vai corroborar isso são nossas ações e a nossa conduta, a nossa mudança. Não é? Eu sempre insisto nesse ponto. Porque, olha, se fosse privilégio, Paulo foi convertido pelo próprio Cristo. Ele foi convocado pelo próprio Cristo, por Jesus. E olha o que Jesus diz a Ananias, quando Jesus envia Ananias até a pensão onde Paulo estava, a hospedaria, para despertar o Saulo para um novo homem. Olha o que diz no versículo 15. O Senhor lhe respondeu, né? Vai, dizendo a Ananias,
pois ele é meu instrumento escolhido para difundir, proclamar meu nome entre pagãos, reis e israelitas, não é? Reis israelitas, eu lhe mostrarei o que deve sofrer para o meu nome, em meu nome, ou seja, nós achamos aqui que nos convertemos a uma determinada religião, a um determinado credo, está tudo resolvido, não vamos sofrer mais nada, agora é só prosperar. Se não prosperaremos, se houver uma transformação, caso contrário não há, porque senão ele seria todo privilegiado, mas o que ele sofreu em toda a sua trajetória de um arauto, de um anunciador do cristianismo universal, ele foi com seu sofrimento reparando também, né, aquilo que ele causou enquanto Saulo, porque ele fala, eu fui um perseguidor do caminho, contumaz. Então as suas ações precisam ser reparadas, e é fazendo e exercendo a proposta de Jesus que ele foi reparando isso. E o próprio Paulo vai reconhecer isso no versículo 20, capítulo 20, versículo 23. Quando ele estava a caminho de ir para Jerusalém, então ele é orientado que não vá, que lá ele seria preso. Mas ele diz que iria, e ele diz assim, olha, sei apenas que em cada cidade o Espírito Santo me assegura que me esperam correntes e perseguições. Porque o Cristo, a proposta cristã que penetrou nele, o transformou. Então ele vai levar novos paradigmas, novos modelos, que vão gerar o quê? Paradoxos, que irá gerar o quê? Conflitos existenciais e na consciência dos homens. Então é isso que nós temos que ter essa compreensão, não é? Então, ele foi um grande privilegiado, escolhido pelo próprio Cristo, mas sofreu as mesmas agruras. Ninguém vai ficar deitado em berço esplêndido somente por se converter a uma doutrina, a uma religião A, B ou C. Se você não tiver uma conduta diferente daquele padrão que você tinha antes, independente do credo que você venha se converter. Não é? Então Emmanuel faz aqui uma analogia brilhante com essa leitura que ele dá o título de Por Cristo. Porque no versículo 18, não é? O Paulo diz assim para Fílimo, e se te fez, ou seja, o Onésimo, né, algum dano, não é? Ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. E no decorrer aqui nós vamos entender por que Emmanuel faz essa analogia com a parábola dos talentos. Ou seja, aquilo que Deus, através do Cristo, aplica em nós, não é? Essa é uma passagem belíssima que Emmanuel dá o título de Por Cristo. Paulo diz, põe em minha conta. Agora, Emmanuel dá o título nessa passagem de Por Cristo. Né? Comecemos então a análise de Emmanuel. Diz assim, enviando Onésimo a Fílimo, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, porque a composição da carta, sugiro a vocês que leiam, não é? Recomendava ao amigo lançasse ao seu débito o quanto lhe era devido pelo portador. Lembra quando eu disse no versículo 10, quando Paulo gerou um novo homem em Onésimo, aquele escravo que até então era revoltado contra a sua condição, Paulo demonstra a ele que essa revolta era apenas de uma condição carnal que momentaneamente não iria mudar. Mas ele, transformando internamente, ele poderia ser um homem livre internamente e voltar a estabelecer uma nova relação com o filho, não é? De uma forma agora cristã, onde ambos seriam agora de utilidade espiritual. Não é? A ligação deles agora seria espiritual. Não é? Seria uma ligação plena, ou seja, quando nós falamos aqui na parábola dos talentos, Deus é o credor eterno de todas as suas criaturas. Cristo é o nosso credor, mas ele é o que mais, olha, procure entender como é paradoxal a lição que Emmanuel nos ensina, mas que nós aprendemos muito com isso. Cristo é o maior devedor para Deus. Por quê? Porque Cristo é o único na história que aplicou literalmente todos os dons que Deus lhe confiou. E Cristo, como Paulo solicita a Fílimo,
Cristo solicita a Deus por nós que continue reaplicando, através dele, esses talentos em nós. Na medida que nós vamos transformando, nos mudando, Cristo então roga ao Pai que através dele nos dê mais talentos. Então Cristo vem, Deus aplica em Cristo, Cristo aplica em nós. Ou seja, na nossa conduta nós vamos aplicando dividendos de quê? De frutos de vida. Os bons frutos, os resultados positivos. Aquele que enterra o talento é retirado dele não para o castigo, mas para dar a outro para que ele aplique. E nesse processo contínuo de reaplicação dos dons e dos talentos de Deus em nós, nós possamos ser instrumento de reerguimento dele, para que ele possa entender que a dádiva da vida, a graça de Deus em nós, ela tem que ser reaplicada diuturnamente. Só que simbolicamente, essa, entre aspas, como nós temos na Terra aqui, né, a bolsa de valores, mas ali é aplicado o quê? Papéis da área econômica, não é verdade? Mas esses papéis aqui na humanidade, eles podem ser o quê? Superfaturados, elevados a uma condição que esse ser ainda não tem. Assim são os papéis. E quando aqueles que aplicam aqui nos papéis da Bolsa de Valores humana, quando vai ver, aqueles papéis foram maquiados, manipulados, então aquele aqui na Terra perde todos os seus valores econômicos. Agora, essa Bolsa de Valores espiritual aqui não tem como homem enganar a Cristo e enganar a Deus. Aquilo é a sua conduta que vai corroborar. O máximo que você pode fazer é enterrar os talentos, não progredir, não evoluir. Mas a cada aplicação que você fizer, ou nós fizermos aqui na Terra, tenha certeza que você vai receber os dividendos de Deus. Então, quanto mais você cresce, você evolui, você se transforma, você se torna maior devedor. Mas essa é a dívida que todos nós devemos querer ter. Porque é uma aplicação de Deus em nós para que nós possamos reaplicar no outro. Não é para enterrar, é para reaplicar nas nossas ações e na nossa conduta. Não é? Então esse é o capital espiritual que Deus e o Cristo aplicam em nós. Afeiçoemos a advertência, né? A exortação às nossas necessidades próprias. É uma necessidade nossa aplicar a dádiva, os talentos, as possibilidades, os dons que Deus sempre está explicando em nós. Ou seja, é Deus aplicando em nós essa rentabilidade. Jesus não deu aquele que aplicou 5, 10, aquele 2, não é? Então é um processo contínuo, mas nós podemos aplicar de forma negativa ou positiva. Por isso que temos que fazer as escolhas certas para que esses dividendos, esses frutos do Espírito, se multipliquem em nós e assim nós possamos crescer, né? Então Deus aplica em Cristo, Cristo aplica em nós como ele aplicou em Paulo na estrada de Damasco. Olha, em cada novo dia de luta passamos a ser maiores devedores de Cristo, mas porque Cristo tem a consciência daquilo que ele deve para nós. Ele tem a pleno, por quê? Dever no sentido positivo, em aplicar naqueles que Deus lhe concedeu para que ele seja o nosso tutor, o nosso orientador, o nosso guia, o caminho, a verdade e a vida. Então, a cada dia, nós nos tornamos maiores devedores de Cristo, Cristo de Deus. Porque essa dádiva, essa graça é reaplicada em nós diuturnamente, a todos os momentos que nós temos essa possibilidade de renascer em nós mesmos. Então segue, Emmanuel, se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus, olha, que nos chegam as providências justas, ou seja, os recursos, os dons, porque ele é um só com o Pai, então ele roga ao Pai, reaplique em A, em B, em C, porque eu confio que ele vai multiplicar esses dons, não é? Se tudo se desenvolve retamente, corretamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida. Aqui é interessante, olha, porque Santo Agostinho, ele tem uma colocação belíssima no livro As Confissões, que qual a melhor forma, não é, de utilizarmos essas dádivas da vida e de reaplicarmos esse nosso talento. Ele diz que a melhor forma do ser humano se encontrar é se perder a serviço do outro.
é a serviço do outro, do nosso semelhante, naquele que está circunscrito em nossa família, em nosso lar, em nossos círculos de amizade, no nosso trabalho, na nossa comunidade, é que nós vamos aplicando isso e esse capital não para de ser reaplicado, esse capital espiritual. E assim, aonde que ele atua? Ele não atua externamente como a Bolsa de Valores humana, nas indústrias, em todos o mercado de capital. Ele atua internamente em cada ser humano. E é assim que nós vamos crescer. E é assim que nós passamos por esse processo de reerguimento. Cristo nos reergue de que forma? Como eu falei, ele não veio para libertar corpos físicos, mas para reerguer espíritos. Reaplicando em nós, ele nos reergue, ele nos fortalece. Então, as dádivas da vida, olha, e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Então, quando nós recebemos esses talentos de Deus e aplicamos, como diz Santo Agostinho, nos perdemos a serviço do outro, nós reaplicamos, nós reincentivamos esses irmãos a ter esperanças, porque na esperança nós vamos encontrar consolações para nossas dificuldades, as nossas provações, aquilo que nós passamos aqui. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia, ou seja, inesgotável misericórdia, ou seja, são os recursos infinitos, inesgotáveis da misericórdia de Deus por nós e de Cristo por nós, porque Deus e Cristo enxergam perfeitamente a nossa miséria moral. Essa é a nossa grande miséria, não é? Somos dele e nessa circunstância reside o título mais alto. Por quê? Então, o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo a nós a possibilidade de mais vasta ascensão. Ou seja, por que nós desistimos disso? Vem o desespero diante a calúnia e a ingratidão. Porque quando nós aplicamos a nossa graça, quando nós aplicamos essas dádivas de Deus em nós e no nosso semelhante, esse investimento ele multiplica. Então, nós não paramos de aplicar, nós não estacionamos, nós não enterramos os talentos. Porque se nós fizermos alguma coisa para o outro, esperando que não sejamos mais caluniados, que não sejamos mais provados, que não vamos sofrer mais a ingratidão, nós estacionamos, porque vamos sofrer. A ingratidão, como diz Francisco de Assis, a gratidão deve ser sempre praticada, mas nunca esperada, porque aí é uma permuta, é uma troca. Os talentos e os papéis da aplicação espiritual, na Bolsa de Valores humana, nós esperamos que a rentabilidade seja cada vez maior. Nós esperamos uma troca, uma volta, mas na aplicação do Espírito, não. Essa nós não devemos exigir uma troca, nós devemos apenas aplicar e deixar que o outro aplique em si aquilo que Cristo aplicou em nós, não é? Então segue, Emmanuel. Se estamos totalmente, olha, empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos, olha que pergunta que Emmanuel está fazendo, compreendermos pelo menos, olha, alguma particularidade da nossa dívida imensa? Porque nós todos somos devedores. Então, aqueles que devem a nós, nós não perdoamos, mas Cristo sabe que nós somos devedores e aplica em nós. Porque nós só podemos pagar as nossas dívidas espirituais aplicando e reaplicando no amor, uns para com os outros. Dispondo-nos, olha, aqui é fantástico, dispondo-nos de aceitar a pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente. Olha, a dívida que o Cristo cobra de nós, que Deus cobra de nós, é apenas uma pequenina parcela de sofrimento. Por quê? Diante do sofrimento que nós também causamos aos outros. Então ele não cobra tudo de nós de uma vez só. Há uma leitura belíssima da parábola dos talentos que diz que esse acerto de contas ele não é conforme a capacidade de cada um, não. Não é? Esse acerto de contas, aliás, me perdoem, ele é conforme a capacidade de cada um, mas e não de quem cobra. Porque nós não sabemos cobrar isso ainda. É Deus quem cobra. Mas olha que coloca aquele que não multiplicou, não é? Aquele que deixou de multiplicar, ou seja, ele deixou de realizar aquilo que estava de acordo absolutamente com a sua capacidade. Deus não nos dá nada de forma exacerbada e exagerada, porque nós não vamos suportar, nos dois aspectos,
tanto como aplicadores ou como retificadores, reparadores do nosso caminho, não é? Então diz Emmanuel, devemos refletir que quando falamos em paz, olha, de objetivos, de algo que nós pleiteamos diante a Deus, paz e felicidade, diz aqui Emmanuel, em vida superior, olha, quantas coisas nós pleiteamos diante de Deus, diante da vida, não é? E temos como objetivo, agimos no campo da confiança. Nós temos que ter confiança naquele que aplica em nós, que é Cristo. E fazer com que os outros também tenham confiança quando nós queremos ajudá-los a aplicar em nós os talentos que Cristo e Deus aplicou em nós, não é? No campo da confiança, prometendo por conta do Cristo aplicar esses talentos, não é? Porquanto só Ele tem para dar em abundância. Porque nele, Deus aplicou nele todos esses talentos. Por isso que ele diz lá, eu vim para vos dar vida e vida em abundância, não é? Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor, ou seja, não é? Nós passamos a ser credores dele, de tua alma, não te entregue a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor. Quando nós não cobramos, quando nós não exigimos e quando nós continuamos a aplicar, não devemos nos preocupar antecipadamente, porque nós temos um credor, que é Cristo, não é? E deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Aqui, meus amigos, eu vou tentar ler rapidamente, que falta 1 minuto e meio, na questão 259 do livro O Consolador. Nós temos uma colocação aqui apenas do último parágrafo que Emmanuel diz, e eu me despeço de vocês. Emmanuel diz assim, se possuímos a verdadeira caridade espiritual, se trabalhamos para a nossa iluminação íntima, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em luta de aprendizado, mais receberemos das fontes puras dos planos espirituais, mais elevados, porque depois de valorizarmos a oportunidade recebida. É valorizando aquilo que nós recebemos do Pai, do Cristo. A cada dia, a cada minuto, nós renovamos, receberemos mais a reaplicação de Cristo em nós, aplicaremos nos outros, e assim, quem sabe, como eu falei antes, né? Nós, a humanidade, nós nos aplicaremos essa dádiva da vida, a graça do amor, da compreensão, da misericórdia, da compaixão de uns pelos outros, não é? Nós nos tornaremos então melhores filhos para Deus. Levaremos mais alegria, mais conforto a Deus e assim Ele continuamente aplicará a sua misericórdia em nós. Um bom domingo para vocês todos, que a paz do Cristo Jesus esteja entre nós, no meio de nós, e que realmente podemos lutar cotidianamente para sermos seres melhores. Um abraço a todos, fiquem com Deus.